Olá pessoal, meu nome é Ivan, eu sou professor e analista de sistemas. Na videoaula de hoje, vocês conhecerão a agenda de consultas e suas principais funções. Nessa apresentação, nós trabalharemos com o ProDoctor Plus, mas vale ressaltar que tem também o ProDoctor Corp. Porém, as funções de agenda é possível a gente fazê-las todas usando o ProDoctor Plus. Para tanto, eu vou começar logando no sistema. Eu faço 2 cliques no executável, ele vai carregar as principais funções do sistema, isso faz com que ele seja mais rápido, e em seguida aparecem aqui as opções. Você escolhe da lista, você pode ter vários usuários cadastrados, é importante que tenhamos o usuário para cada pessoa, e neste caso aqui, como é uma apresentação de agenda, eu vou clicar em recepção. Como eu não cadastrei senha, eu vou só clicar em OK. E ele já abrirá a agenda de consultas. Antes de começar a falar de cada função da agenda, eu quero chamar a atenção de quem vai assistir essa videoaula. Vocês verão que alguns pontos eu não tenho condições de abordá-los a fundo, pois o propósito dessa aula é fazer com quem a assista veja o que realmente é importante no básico de agenda. Ou seja, aquilo que aqui eu vou chamar atenção é exatamente algo que uma recepcionista ou uma atendente de call center não pode desconhecer se trabalhar com o ProDoctor. Vamos iniciar dando uma olhada rápida no layout da agenda. Aqui em cima, nós temos o nome de todos os médicos. Notem vocês que eu tenho 3 médicos. Vocês podem ter muito mais ou menos. Poderia ter um só, se fosse o caso. Eu vou escolher o médico número 1. Ainda não tinha nada porque eu loguei com o nome recepção. E a recepção não tem agenda. Ela tem que escolher a agenda de um médico da nossa lista. Aqui do outro lado, nós temos o calendário. Então aqui embaixo nós temos os dias da semana, o mês, o ano e o botão H, que serve exatamente para trazer a gente de qualquer data que estejamos para o dia de hoje. Aqui na parte de cima, nós temos os dados do paciente, que serão solicitados no ato do agendamento, e ainda um complemento aqui embaixo. Eu vou então fazer o primeiro agendamento. Para tanto, eu vou escolher o dia 6, uma segunda-feira. Na hora que eu clicar aqui no dia 6, imediatamente aparecerá aqui do lado esquerdo, vejam só, a grade de horários que foi montada para esse médico. Cada médico pode ter uma grade de horário diferente, de acordo com a necessidade dele. E além dessa grade, nós ainda podemos criar horários aqui adicionais, por exemplo, para um encaixe. Isso tudo depende do nível de permissão de cada usuário. Vamos então fazer o nosso primeiro agendamento. Para isso, escolhamos um dos horários. Vou escolher o horário das 9 horas. Quando eu clico no horário, notem vocês que do lado direito, no espaço onde devemos colocar o nome do paciente, já está piscando. Então, eu vou fazer, a princípio, agendamento de pessoas já cadastradas no nosso banco de dados. Digitei a letra A e aparecem aqui a lista, vou escolher a Ana Carolina. Quando eu clico sobre ela, notem que ela já me traz todos os dados dessa paciente, pedindo apenas para informar qual procedimento que ela vai fazer aqui. Ao escolher o procedimento, eu clico informando que é uma consulta e automaticamente ela já vem para a nossa grade de horário. Vou fazer mais um agendamento de outro paciente da nossa lista, faço o mesmo procedimento. Vou agendar LET. Nesse caso, notem que o sistema gerou um pop-up de uma pendência desse paciente. Aqui eu chamo a atenção para esse pop-up que a gente deve ter muito cuidado na hora de deixar uma pendência, porque toda hora ele fica aparecendo enquanto essa pendência existir. Então,
é importante que a gente saiba usar bem isso aqui para que esse alerta seja bem aproveitado. Vou dar um OK e vou prosseguir. Coloco também que é uma consulta e clico de novo informando aqui a consulta. E vou prosseguir ainda fazendo um terceiro agendamento para que o sistema gere um alerta importante aqui. Vou agendar também do nosso cadastro aqui o Lucas. Faço o mesmo processo. Escolho o procedimento e marco que é uma consulta. Notem então que o sistema fez um filtro e está limitando, informando que a quantidade de consultas do convênio Bradesco para este profissional foi excedida. Isso, gente, é um exemplo do quanto o sistema faz amarrações, mas infelizmente eu não vou poder tratar de todas essas amarrações aqui, porque o nosso foco é saber usar as principais funções da agenda. Então vejam, assim como ele está gerando um alerta aqui, informando a quantidade de consultas máxima para este convênio, eu poderia gerar um alerta também para quando o paciente estiver no período de retorno e muitos outros. Obviamente, esses alertas dependem de configurações de outros módulos. A recepcionista ou atendente do call center, ela não fará essas configurações. Ela simplesmente precisa ser treinada para quando aparecer um alerta desse aqui, que ela leia e respeite-o. Notem que eu tenho aqui, neste caso, a possibilidade de simplesmente prosseguir. Tá? Então, eu vou dar um sim e o sistema me permite que eu faça o... Nós temos também a possibilidade de usar o envio de SMS para confirmação de consultas ou até mesmo para desmarcar uma agenda. Eu considero essa função extremamente relevante, porque economicamente é bem barata, a nossa ferramenta de SMS é bem diferenciada, você precisa de modem 3G e fazer a configuração. Eu também não posso aqui focar no envio do SMS, pois é uma ferramenta que depende de outras funções. Para tanto, eu vou simplesmente mostrar para vocês. Ó, se você clica aqui no SMS, vou escolher aqui o dia 6, então vou jogar para o dia 6, mandar atualizar, e ele já me aparece todos os pacientes. Tá? Eu poderia mandar marcar todos e fazer o envio do SMS. Mas como falei, não é esse o nosso foco de hoje. Então vamos voltar aqui para a agenda diária e eu vou fazer mais alguns agendamentos para vocês verem exatamente o que acontece aqui com o dia 6. Tá? Vou agendar o outro aqui da nossa lista, nesse caso um paciente particular. Faço o processo comum que a gente já vinha fazendo. Vou agendar primeira vez, nesse caso aqui eu vou me agendar. Então, digito o nome do paciente, notem que ele não aparece, né? Eu vou prosseguir. Como o paciente não está na lista, eu fecho aqui a agenda, clicando nesta janela ou no ESC do seu teclado. Aí depende de cada usuário como prefere. Vou escolher um convênio, que é campo obrigatório, e vou, como em todos os outros casos, buscar aqui o procedimento que o paciente vai fazer. Marco consulta, ele já faz. Gerou aqui um alerta informando que não era possível agendar nessa hora. Que bom, né? Porque eu cometi um erro e tentei agendar no mesmo horário do paciente anterior. Vou dar um OK e vou trocar aqui o horário, vou colocar às 11. Não precisaria, eu poderia ter só clicado aqui, mas eu errei, ainda bem que o sistema não me permitiu prosseguir com o erro. Então eu vou colocar às 11 para não perder o que eu já havia feito. Marco que é consulta. E aí ele também está gerando um alerta, falando que foi excedida a quantidade, mas eu vou forçar ele continuar agendando. Né? Marcando aqui que é uma consulta, para que o status aqui fique igual a todos os outros. E vou simplesmente ocupar esse último horário aqui, colocando um teste e fazendo a marcação para que vocês percebam o que acontece exatamente aqui com o dia 6, que é o meu objetivo nesse momento. Faço o agendamento. Vejam então que o meu dia 6 mudou de cor.
Ou seja, o sistema, além de permitir que a gente faça algumas pesquisas sobre um dia que eu tenho liberdade de agendamento, ele nos traz um calendário com cores diferenciadas. Vejam vocês que de sexta-feira ele já deixa tudo preto, ou seja, o médico não tem grade de horário. Aqui no dia 6, que eu estava fazendo os agendamentos, na hora que eu fiz o último agendamento que ele ocupou a grade de horário, ele também mudou a cor. Isso permite que o pessoal do call center ou da recepção nem perca tempo tentando fazer um agendamento. Então, na hora de oferecer um horário para o paciente que está na linha, ele já nem perde tempo oferecendo aqui o dia 6 ou clicando aqui, porque ele já está com uma cor diferenciada. Ele já busca exatamente o dia ou os dias em que ele tem interesse de oferecer para o paciente. Porém, além do calendário já ser bem visível e intuitivo, nós temos a função de buscar. Então, este botão aqui, procurar consulta, é um dos mais importantes para auxiliar no dia a dia da recepcionista ou em quem faz agendamento através de um call center. Vamos conhecer então as funções do botão procurar consultas. Neste caso, eu vou apresentar como que a gente faz para localizar um paciente que está agendado. Vamos pegar o exemplo do Ivan Cabral. Imagine que ele esteja ligando, querendo saber o dia que ele está agendado. Obviamente, a atendente não vai saber qual dia que ele está agendado e nem precisa. Ela só precisa saber como funciona o Prodoctor. Para tanto, o que eu vou fazer? Clico no botão procurar consultas e ele me exibe esse assistente para localização de agenda de consulta, na agenda de consulta. Ele tem a opção de procurar consultas livres ou consultas marcadas. No caso em questão, eu quero localizar um paciente agendado, então eu escolho consultas marcadas. O período, o sistema já me traz um período bem longo. Eu posso trocar, mas eu vou permanecer como está e vou digitar o nome do paciente. Quando eu começo a digitar, notem que o sistema já me abre uma janela, me possibilitando escolher um dos pacientes que estão sendo exibidos. Como eu quero Ivan e ele não está me dando nenhum desses pacientes, mas por que será que ele não me dá? Se o paciente Ivan está agendado. Na realidade, essa lista de pacientes que aqui aparece não são dos pacientes agendados, e sim dos pacientes que já têm cadastro. Como o Ivan é uma primeira vez, ele não vai aparecer aqui, mas isso não impede que eu o localize. Então, vou prosseguir. Ivan Cabral. Fecho a janela, clico em avançar e vejam vocês que ele me trouxe 2 agendamentos, um do dia 6/4 e outro do dia 27/4. Passo então as informações para o Ivan e, se isso for verdade, se realmente ele tiver esses 2 agendamentos e ele queria só saber, eu posso então finalizar aqui, mas imaginem vocês que esse paciente tivesse feito os 2 agendamentos e o do dia 27 ele não queira permanecer. Basta então eu clicar 2 vezes ou marcá-lo e clicar no botão concluir. O que o sistema já me faz? Ele me leva aqui para o dia 27, me possibilitando então dar sequência naquilo que eu desejaria fazer com o Ivan. Se o caso do segundo agendamento, esse do dia 27, era um erro, eu posso inclusive apagar o paciente. Se o paciente realmente quer permanecer com os 2 agendamentos, mas vamos imaginar aqui já a hipótese dele não poder vir às 9 horas. É importante que quem está trabalhando com essa agenda conheça todos esses botões e saiba usá-los com eficiência. Então, nesse caso, imagine que no dia 27, o Ivan não possa vir às 9 horas e ele queira esse horário das 9. Eu posso possibilitar um outro agendamento, oferecer para ele um outro agendamento. E para tanto, eu uso o botão remarca. Então, veja, clico no paciente, clico na função remarca. A partir daí, eu posso verificar os dias em que o sistema está me mostrando que tem disponibilidade
para oferecer um outro horário das 9 para o Ivan. Cliquei no dia 28, vejam vocês que tem disponibilidade. Eu posso, então, falar para o Ivan que tem disponibilidade no dia 28 às 9. Se ele aceitar, basta então eu clicar no botão grava e o sistema me avisa que está trocando o Ivan do dia 27, do horário das 9, para o dia 28, mantendo ele no horário das 9. Se essa for a necessidade do paciente, eu só clico em sim. E ele, então, já removeu o paciente, que estava aqui, ó, no dia 27, e levou para o dia 28. E eu consigo, então, fazer a procura do paciente, remarcar o paciente para um outro dia, com muita rapidez, sem deixar o paciente esperando e sem deixar as linhas muito ocupadas. Muito bem, vocês devem ter percebido que o botão procurar consultas, ele tem a função de localizar um paciente agendado, mas também tem a função de procurar horários livres. Aí você pode ficar se imaginando, mas para quê? Se eu já estou vendo aqui em verde os dias que estão livres nessa agenda. Pois bem, na realidade, ainda que você não use com frequência, é importante saber que é possível procurar consultas livres. Vejam o caso desse médico ginecologista. No mês que vem, mês de maio, está 100% lotado. Não, na realidade não é bem que está lotado. O médico não está atendendo nenhum dia. Imagine você trabalhar com vários médicos e um paciente te ligar, olha, eu quero agendar com este profissional. Em vez de você ficar girando mês a mês, dia a dia, é muito mais fácil você chegar aqui e clicar no botão procurar consultas, escolhe consultas livres. Em qual período? Eu vou colocar aqui, por exemplo, do dia 1/5 de 2015 até, vamos colocar aqui, 1/8 de 2015. Eu quero localizar somente para o médico. Note que você tem a possibilidade de outros filtros. Eu poderia buscar aqui todos os médicos da especialidade. Se eu tivesse mais de um ginecologista, eu poderia buscar a especialidade se o paciente aceitasse passar com outro médico. Neste caso, para dar sequência na nossa apresentação, eu vou escolher somente esse médico. Estou pegando a partir do dia 1º de maio. Mando avançar. Veja o seguinte, o sistema já está me exibindo aqui que a primeira data livre é no dia 1º/6. Ou seja, em um clique, eu já fiquei sabendo exatamente o dia que esse médico tem agenda livre. Isso pode ser necessário quando se trata de vários agendamentos. Você, a recepcionista ou atendente do call center, trabalha com vários médicos e agendas muito lotadas. Então, essa função ela pode ser muito útil. Aí, se eu quiser agendar aqui, falo para o paciente, olha, eu tenho a partir do dia 1º, tem dia 2 e assim sucessivamente. O paciente fala que dia que ele quer, eu dou 2 cliques sobre o dia e o sistema já me levou aqui para o dia 1º de junho. Então, o botão procurar consulta, gente, ele tem essas duas funções. Tanto procurar consultas marcadas, quanto procurar horários livres. Eu mostrei que quando a gente clica aqui, você escolhe as funções aqui, livres no período. O sistema já é inteligente, inclusive, se eu estou na agenda do médico 1, notem vocês, que ele já automaticamente busca consultas livres do médico 1. Basta para isso eu trocar aqui o período. Eu vou retroagir um pouquinho para falar também que se eu quero localizar um paciente agendado, se eu clicasse aqui sobre o nome de qualquer um paciente, o sistema já entende que eu quero procurar pacientes. Então, ó, quando eu clicar aqui, ele nem me exibe mais aquela opção para eu marcar ou horários livres ou marcados. Ele já traz automaticamente consultas marcadas e possibilitando só trocar o nome do paciente. Então, são formas de ser mais rápido ainda. Aquilo que já é rápido, que é procurando, se torna mais rápido se eu souber usar bem. Pois bem, gente, só que não basta conhecer o botão procurar consultas. Vocês já viram a opção de remarca. Eu troquei o Ivan
do dia 27 para o dia 28. Isso é importante também. Vamos voltar aqui para o dia 6 e vamos marcar que, como se esse paciente já tivessem vindo aqui. Esses status aqui da agenda são extremamente relevantes, então é importante que a gente saiba usá-los como eles foram pensados. Então vamos imaginar, na hora que a Ana Carolina chega na clínica, na hora que alguém falar bom dia e identificar a paciente, já marca aqui que ela compareceu. Vejam vocês que ele marca exatamente o horário que esse paciente chegou. Neste caso aqui, por causa do horário em que estamos fazendo a gravação, ele está trazendo aqui para as 14h50. Mas, obviamente, no dia a dia do atendimento, ele vai trazer o horário próximo aí, o horário do paciente. Isso é bom, porque se eventualmente esse paciente estiver reclamando ou coisa do tipo, nós temos como saber se ele tem razão, se ele está muito tempo esperando ou não. Na hora que esse paciente aqui entrar em atendimento, valeria a pena ou a recepção, se tiver condições de identificar, ou o próprio médico dentro do consultório marcar aqui que esse paciente entrou em atendimento. Ele muda o status, aqui notem vocês que ele já fica sorridente. Eu vou deixar essa agenda aqui com vários comparecidos aqui, ou seja, vários com o rosto bravo, porque estão aguardando para ser atendido, e apenas a Ana Carolina que feliz, porque já entrou em atendimento. Isso nos permite saber a hora que essa paciente chegou, ou seja, às 14h50, e a hora que ela entrou em atendimento. Daqui a pouco, vocês verão, quando eu marcar aqui, e isso seria o papel do médico, marcar que o paciente já foi atendido, vocês verão que ele marcará também, aqui preencherá com o horário em que esse paciente foi atendido, e nós saberemos que horas que ele chegou, quanto tempo ele ficou esperando e quanto tempo durou essa consulta. Então, esses status aqui, gente, eles são extremamente relevantes. Principalmente, compareceu, o em atendimento e o atendido. A opção de atrasado e de exames, eu já não os considero tão relevante quanto os outros, mas também eles mudam a cor aqui do paciente. Notem que se eu marcar aqui que o Ivan é um exame, ele já muda, já fica aqui um amarelo, bem parecido com esse laranja da Ana Carolina que está em atendimento, mas ele muda o status. Talvez cada estabelecimento possa usar esses status tanto de exame quanto de atrasado para uma outra função, se acharem interessante. Aí cada local decide como usa melhor. Agora vamos conhecer então como usar melhor o botão retorno. Este botão, ele agiliza bem na hipótese de um paciente como a Arlete, que acabou de ser atendida, chegar na recepção e falar, olha, o doutor pediu para marcar um retorno para mim. O sistema já tem esse botão justamente para que você não tenha que pedir de novo todos os dados da Arlete para fazer o agendamento. Basta você clicar em cima do nome dela, clicar na função, no botão com a função, que é o retorno. Logicamente, como se trata de um convênio, eu vou trocar o mês. E aí, vejam vocês que no mês que vem está 100% lotado. Então, não vou agendar antes disso para não dar retorno. Vou trocar aqui. Então, falo para a dona Arlete que a primeira disponibilidade que tem é no dia 1º de junho. Se ela aceitar, basta escolher aqui o horário que eu desejo e clica no botão grava. Então vejam, eu vou desmarcar isso aqui porque não é para ficar como retorno, tá? É uma consulta. Vou voltar para o dia em que estávamos. Então vejam vocês o seguinte, que sem nenhuma dificuldade, eu cliquei no paciente, cliquei na função retorno, levei já ela lá para frente, ele permaneceu com a Arlete agendada, diferente do botão remarca, que ele troca, ele limpa aqui o horário, o retorno não, ele copia daqui e leva para lá. Então é mais um botão que ajuda bastante a agilizar o trabalho da nossa equipe de atendimento. Vejamos agora a função dos outros botões. Né? Nós temos aqui, acima do botão procurar consultas, abaixo do botão contas, o botão bloqueia. Este botão serve exatamente para bloquear um dia ou vários dias da agenda de um médico. Vejam vocês que no mês seguinte, todos os dias
que nós clicarmos, deste médico que está sendo exibido, o médico 1, vocês notarão que está bloqueado. Isso impede, inclusive, de que um funcionário desavisado venha aqui e faça um agendamento. Se a gente tentar fazer isso, o sistema, obviamente, informará que não é possível e falará o motivo, que esse paciente está fora do Brasil, que esse médico está fora do Brasil em especialização. Então, o botão bloqueio serve exatamente para isso. Eu posso bloquear um longo período, ou somente um dia, ou, vou clicar nele para vocês visualizarem, ou um dia, ou até mesmo só um pequeno horário, ou alguns horários do dia de um profissional. Então, o botão bloqueia é bem simples de ser utilizado. Os outros botões, marcar sessão, por exemplo, é um botão que será muito útil naquelas clínicas que trabalham com marcação seriadas. Ou seja, quem trabalha com psicologia, fonoaudiologia, RPG, acupuntura, fisioterapia. Para os profissionais de dermatologia que trabalham com estética, então se faz lasers, todas essas especialidades e algumas outras que eu não estou citando aqui, o botão sessão ele é muito útil. Imagine que este paciente aqui passe hoje e eu queira marcar várias sessões para ele, em vez de eu sair marcando dia por dia, eu clico em marcar sessões, coloco aqui a quantidade de sessões, escolho aqui uma data inicial, então a partir do dia 6, vou colocar aqui a partir do dia 7, ponho uma data final, uma data bem distante, eu vou colocar mês 6, por exemplo, e defino aqui um horário. Então, o paciente quer o horário das 11, que assim seja, então, vamos ao horário das 11. Eu defino aqui se ele quer semanal, então quero todas, deixa eu ver que dia exatamente, aqui, vamos baixar essa janela, ele está passando de segunda-feira, então vamos escolher aqui todas as segundas e vamos adicionar. O sistema já vai fazer a verificação, está nos informando que dentro do período escolhido, ou seja, de 7/4 a 4/6, não dá para marcar 5 sessões, sendo uma vez por semana. Tá? Não tem problema. Eu posso trocar o mês 6 para o mês 8. Para não acontecer isso, é ideal que a gente já escolha um período bem mais longo do que o que eu fiz aqui. Clico em adicionar, ele vai recalcular tudo, eu dou um sim. Muito bem, ele já veio aqui fazendo a verificação e mostrando que a sugestão será dia 13/4, 20/4, 27, 1/6 e 8/6. Se eu clicar no botão grava, ele então já gravará esse paciente todos esses dias. Se eu clicar no dia 3 já está, no dia 20 já está, no dia 27 e assim sucessivamente. Tá? Então o botão marcar consulta, marcar sessões, desculpem, será bastante útil para aquelas especialidades que porventura trabalhem e precisem agendar várias vezes o mesmo paciente. Quem não precisar, então ignore aqui esse botão, que não será muito útil. Já vimos então o retorno, já vimos o remarca, e temos ainda o botão contas, o histórico e o apagar consultas. Apagar consultas, vejam vocês, inclusive está no plural, justamente porque ele só será útil também para quem trabalhar com sessões. Então imagine que o Ivan tem várias consultas agendadas e de repente ele precisa viajar e queira desmarcar todas. Aí neste caso será útil usar o botão apagar consultas. Se eu clicar aqui, eu vou mandar atualizar e olha, ele já me exibiu o Ivan aqui todas as datas. Eu mando marcar todas, mando apagar, exceto do dia 6, tá? Que ele já está aqui presente. Vou mandar apagar e vejam vocês ele informando aqui que os agendamentos estão sendo apagados. Então, sim, vocês verão aqui, dia 13, dia 20, dia 27 já foram todos apagados. Então, apagar consulta, ele só será útil para quem usa marcar sessões. Senão, não existe apagar consultas. Né? Aí, para apagar uma única consulta, eu já vou lá no dia que o paciente está, clico nele e apago. Não preciso desse botão. Muito bem. O botão contas, ele está aqui na agenda. Teoricamente, para nos levar para a ficha do paciente, nesse caso, eu vou fazer o seguinte, eu vou clicar 2 vezes no paciente,
mostrarei para vocês. Isso aqui é a ficha onde tem todo o cadastro do paciente, eu não vou falar muito aqui, porque isso será visto numa outra videoaula. Clico aqui em contas. Aqui eu registro o que o paciente está fazendo hoje, a consulta ou o procedimento. Também não vou focar nisso aqui, mas é só para vocês perceberem que aqui tem a aba 5 contas, onde a gente registra aquilo que o paciente fez. Vou voltar para a agenda de consulta então, para vocês verem. O botão contas então, ele nos levaria daqui, se eu clicar, direto para contas. Ó. Cliquei aqui e vim direto, ou seja, ele me levou já para a identificação daquele paciente direto para contas. Eu considero essa navegação algo não muito interessante, principalmente para quem trabalha com convênios. Então vamos ver como podemos usar melhor esse botão contas. Eu vou voltar de novo para a agenda de consultas. E eu normalmente oriento o uso desse botão para o caso de pacientes que são primeira vez. Vejamos o caso do Ivan. O Ivan chegou, vamos marcar aqui que o Lucas já foi atendido, muito bem. Vamos colocar que o Paulo Henrique também entrou em atendimento, já foi atendido. Vamos chegar à vez do Ivan. Ivan chegou, antes de liberar o paciente para ser atendido, nós temos que abrir uma ficha para ele. Eu poderia vir aqui, ó, clicar aqui na ficha do paciente, clicar em novo paciente e fazer todo um cadastro. Mas nosso objetivo aqui é que façamos com que quem usa o sistema seja eficiente. Para isso, alguns atalhos são importantes, e esse é um deles. Então veja, eu já me dei o trabalho de colocar o nome do paciente. O telefone, aliás, me desculpem, não tinha aqui, eu vou colocar um agora. Então, 971014779, que é inclusive um dos telefones do nosso suporte. Então veja, tudo isso aqui, que eu ainda não tinha feito, mas já é feito no ato do agendamento. Então, na hora de cadastrar esse paciente, vamos aproveitar tudo isso para agilizar a vida de quem está atendendo, que muitas vezes tem 1, 2 ou 3 ou vários pacientes na recepção. Então, para a pessoa não perder tempo, o que ela faz? Escolhe aqui o paciente, que vai abrir a ficha, é um paciente primeira vez, eu clico em contas. Vejam vocês o que acontece. Ó. Ele já copiou o nome, já preencheu aqui com o sexo, convênio, telefones, pedindo aqui a data de nascimento. Então, eu já estando com os documentos desse paciente em mãos, vou colocar aqui 26/10/1977. Então, pus a data de nascimento. Já poderia estar como campo obrigatório aqui, isso aí depende de quem faz a configuração desse convênio, então vou colocar o plano aqui, que isso já deveria ser obrigatório também, pensando em fazer faturamento. Então, pus esses dados aqui, eu estou em condições de abrir a pré-ficha, pelo menos, desse paciente. Vejam vocês que, sem digitar o nome, sem digitar telefone, nem convênio, eu já criei o prontuário número 5, já fiz a ficha desse paciente. E isso permite, então, que, ainda que eu não tenha cadastrado endereço e indicação desse paciente, ou uma série de outros campos, mas ele já tem um prontuário. Isso permite que o médico dê um clique aqui e dê sequência, vai entrar na anamnese e evolução e faça o atendimento do médico. E quem está atendendo esse paciente, de uma forma muito rápida, clicou no botão contas, já copiou tudo que estava aqui, digitou a data de nascimento e já prosseguiu liberando esse paciente até mesmo para entrar no consultório. Então vejam vocês que o botão contas, ele é muito útil para fazer o pré-cadastro. Fora isso, eu considero que um paciente que já tem cadastro, não vale a pena a gente clicar nele para levar direto para contas. É ideal que entremos, dê 2 cliques, ou clique lá no fichário, e confiramos sempre os dados desse paciente, que principalmente quem trabalha com convênio precisa conferir isso sempre. Então, eu recomendo que não usemos o botão contas para paciente que já tem ficha, e sim, apenas para criar a ficha de um paciente que é a primeira vez. Então, coloquei aqui que o paciente Ivan foi atendido, e nós, então, conseguimos concluir a nossa agenda de hoje, todos os pacientes. E vejam vocês, aqui fica, como mostrei para vocês, um histórico da hora que o paciente chegou, quando ele entrou no atendimento e quando ele foi atendido.
Tudo isso é passível de gerar alguma estatística e vou mostrar para vocês algumas estatísticas simples. Por exemplo, nós queremos ver aqui quantos pacientes de hoje faltaram. O botão imprime aqui da agenda, que era mais um que eu não havia falado dele, se eu clicar no botão imprime, não é só simplesmente para imprimir a agenda. Ele nos permite ter uma visão do que aconteceu no dia, em termos quantitativos. Então eu vou olhar deste médico aqui, eu poderia marcar todos, mas vou pegar só esse, quais os pacientes que faltaram. Vou mandar imprimir e vejam vocês que ele vai me exibir aqui, ó, que um paciente faltou. Exatamente esse teste que nós não marcamos que ele compareceu. Então vejam vocês que marcar aqui que o paciente comparece é algo bastante relevante, gente. Bem como marcar aqui se esse paciente vai passar em consulta, se é apenas um compromisso do médico. Imagine que o médico goste que a gente marque os compromissos. Então, um exemplo aqui. Vou fazer um encaixe, e é até bom para vocês verem como que eu faço o encaixe. Vou voltar um pouquinho, ó. Vou fazer um encaixe aqui às 8 horas. Clico no botão novo, digito aqui o horário, então às 8h00, e coloco aqui, atender representantes. Então, atender representantes. Muito bem. Ele está me exigindo que coloque alguma coisa aqui. Vou preencher. A gente poderia habilitar para que nesse caso não fosse obrigatório, tá? Mas só para agilizar, eu vou passar por todos os campos aqui para ele permitir que a gente insira essa informação. E eu vou gravar. Então vejam vocês que eu fiz um encaixe aqui às 8. Se a gente olhar, o horário das 8 não faz parte da grade. Ó. Eu entrei aqui no dia 13 e vejam vocês então que o horário das 8 não faz parte. Ou seja, no dia 6 eu criei esse novo horário. Eu fiz um encaixe. E deixei ele aqui apenas com um relógio. Isso significa que é apenas um compromisso. Isso tudo, gente, pode parecer besteira, mas é relevante na hora da gente analisar o banco de dados, saber exatamente quantas consultas se tinha em um determinado período. Se a gente nunca separa o que é compromisso, o que é consulta e exames e assim sucessivamente, nós teremos dificuldades no futuro se um dia quisermos estatísticas. Se não foi esse o objetivo da clínica, você pode... Porém, os status de compareceu e atendido, eu recomendo que a gente faça o uso deles como eles foram pensados. Realmente, na hora que o paciente chegar e quando o paciente termina o seu atendimento. Pois bem, gente, isso é um geral de agenda. Eu considero que se os atendentes tiverem treinados e tiverem capacitados para usar esses botões aqui na totalidade, nós já teremos pessoas com condições de se diferenciar de uma agenda de papel ou até mesmo de muitas agendas eletrônicas onde as pessoas não são treinadas. Então fiquem atentos, revejam esse vídeo várias vezes e eu quero chamar a atenção para algo que eu iniciei essa videoaula falando, que é quando vocês logam no sistema. Eu chamei a atenção para que cada pessoa tem o seu nome. Eu loguei aqui com o nome recepção, depois acabei logando com o nome médico 1. Eu vou fazer logoff aqui no sistema, darei 2 cliques aqui no nome médico 1, vou entrar como recepção de novo. Mas o ideal aqui é que tenha o nome da pessoa que está logando no sistema. Por quê, gente? Um botão que eu não apresentei para vocês é o botão histórico. Então vejam vocês, o que significa esse botão histórico? Na realidade eu nem recomendo que se clique muito nele, porque na realidade ele serve para a gente saber quem fez, o que fez e que hora fez. Ou seja, se eventualmente a gente precisar saber quem agendou um paciente que não poderia ser agendado naquele horário, quem fez um encaixe que não poderia, ou qualquer outra informação que a gente queira verificar aqui nessa agenda, exatamente no histórico. Porém, eu não preciso clicar no botão histórico, porque eu tenho aqui em cima, ó, vejam vocês, a aba histórico. Então, eu vou mostrar para vocês de forma super rápida, mas é
de forma bem eficiente o quanto esse botão é útil, tá? Eu vou voltar aqui para o dia, vou escolher o médico 1, que era quem eu estava agendando, e aqui no dia 6 eu vou apagar essa informação aqui de que é para atender os representantes. Vou deletar ela. Imagine então, isso que eu fiz com esse recado poderia ser alguém apagando um paciente ou qualquer outra informação. Imagine então que onde eu tenho várias pessoas trabalhando, eu preciso saber quem foi que deletou, quem foi que remarcou ou fez qualquer coisa. Então basta eu vir aqui para o histórico. Aqui, ó, se eu clicar na aba histórico, vou voltar um pouquinho para a agenda diária, cliquei na aba 7 histórico aqui do lado direito. Clicando aqui, o sistema me permite definir os critérios daquilo que eu vou buscar. Então, para começo de história, aqui do lado esquerdo, eu vou desmarcar porque eu quero ver só o que foi apagado. Vou pegar um período aqui do dia 1º do 3, dia 1 do 3, até dia 4 do 4. Tá bom, eu quero ver tudo que foi apagado. Se eu soubesse já, tivesse suspeito do operador, mas obviamente a gente não sabe. É justamente isso que nós vamos procurar, quem foi o operador. Ah, mas é na agenda do médico 1. Opa, então tá bom, aí eu já ponho esse filtro aqui porque já me ajuda. Já diminui a quantidade de coisas que vão aparecer. Porque um histórico, um log de sistema, ele é muito amplo. Se eu não souber definir os critérios corretos, isso será muito mais difícil para eu achar aquilo que eu preciso. Então, muitas vezes as pessoas se enrolam na hora de achar alguma coisa por não saber procurar. Então, pelo menos isso. Ó, eu defini um período, defini que eu só quero ver o que foi excluído da agenda desse médico. Vou mandar atualizar. Vejam vocês. Olha quantas exclusões aqui. Todas elas aconteceram dia 4. Todas aconteceram hoje, no dia 4. Mas com certeza, está aqui a informação da opção atender representantes, que era isso que eu queria. Se eu soubesse, por exemplo, se isso fosse um paciente, e eu soubesse o nome desse paciente, me ajudaria muito mais. Então, eu posso escrever aqui, ó. Agora que vocês já estão vendo, dá para eu escrever aqui. Atender representantes. Fechar a janela. Pronto. Ele me trouxe exatamente isso. Como na hora eu tinha dúvidas, eu mandei trazer tudo. Mas se eu tivesse certeza que estava escrito assim, o que foi deletado, eu já poderia definir que o nome daquilo que foi apagado era exatamente esse aqui, e eu já conseguiria ser mais preciso na minha busca. Então, o histórico que eu recomendei que use a aba e não o botão histórico, porque muitas vezes no botão ele já traz critérios pré-definidos, e eu prefiro que a pessoa defina os critérios aqui na frente, e para isso tem que ser alguém que saiba o que quer procurar e como procurar. Então isso aqui é uma auditoria, gente, de tudo que é feito aqui nessa agenda. Então nós não precisamos achar que foi esse ou que foi aquele. Nós temos condições de precisar quem fez, que hora fez. E assim treinar quem precisa de treinamento. Eu acredito que com isso vocês estão prontos para começar a usar a agenda de consulta. Muito obrigado e até a próxima videoaula.